You know when you gave your love away, it opens your heart, everything is new, and you know time will always find a way to let your heart believe it's true. You know love is everything you say. Bem, pessoal, nós agradecemos a Ariane. Nessa mesa que está aqui na frente, todo mundo deve ter ficado curioso quando o Humberto veio, né, durante a palestra, colocar essa mesa aqui. E tem alguns papéis e caneta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pegar aqui o papel e a caneta, anotar a pergunta, que no final da terceira palestra, né, nós vamos ter um momento para todo mundo que ficou com dúvida, né, tá buscando os esclarecimentos. Nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso trabalho. Nós vamos convidar o Dr. Frederico Schecker, né, que fará essa abordagem da visão da medicina. Mas antes da fala dele, Teuler, enquanto ele organiza os tecnológicos aqui, o Teuler, mais uma música para nós. Se acende no meu peito toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo. Pareço flutuar quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando eu penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. E os meus pensamentos se transformam, e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Bonito, bonito. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 paparirá.
Agora nós passamos a palavra para o doutor Frederico Schecker. Agradecer a presença de vocês aqui, tá? Eu vou abordar a parte médica da depressão. Na medicina. Então, o conceito de depressão é um transtorno caracterizado por humor deprimido, o que é a diferença de tristeza comum. Ocorre uma lenta perda do prazer e satisfação com a vida. É altamente incapacitante, podendo até levar ao suicídio. Acomete mais mulheres, há livros que falam 2, 3 vezes mais e há livros que falam 5 vezes mais. Eu li um artigo dizendo que as mulheres tinham mais depressão que os homens, porque pegaram 2 grupos de mulheres com depressão e um grupo que não tinha depressão. E descobriram que as mulheres que tinham depressão, elas tinham níveis de testosterona bem baixo em relação ao grupo que não tinha. E como a testosterona ela tem ação ansiolítica e antidepressiva, esse estudo insinuava que a baixa de testosterona na mulher estava relacionada com a depressão na mulher estava relacionada com baixos níveis de testosterona. Só para que vocês entendam, tanto o homem quanto a mulher tem hormônio masculino e feminino. Se eu vou fazer uma avaliação hormonal no homem, eu peço hormônio masculino e feminino, e se for na mulher, a mesma coisa. Então, eu conversei com um conhecido meu que mexe nessa área de modulação hormonal, e ele falou que isso não faz sentido, porque senão todas as mulheres nasceriam com depressão. E ele disse, discutindo, que o estradiol, o hormônio feminino, tem as mesmas atuações da testosterona, ou seja, é ansiolítico e antidepressivo. Mas o que ele acredita que as mulheres têm mais depressão que os homens é pelo uso do anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, ele bloqueia o eixo que produz o hormônio. Como elas começam utilizando muito cedo, então elas acabam tendo bloqueio desse eixo mais cedo e acabam tendo mais quadros depressivos. Acomete 3 a 11% da população mundial em geral, 47% dos pacientes com câncer, 33% após infarto do miocárdio, 22 a 23% em pacientes internados em hospitais. Tem curso recorrente e crônico. Isso faz sentido porque a maioria das depressões são reativas. O que são reativas? São reativas a fatos externos, morte de entes queridos, doença, invalidez, falência. Como a gente lida com essas situações com uma certa frequência na nossa vida, então ela é a maior parte das depressões, então a gente tem ela de forma recorrente e crônica. 80% das pessoas tratadas têm a recorrência. E aí o que eu havia falado, podendo levar ao suicídio. Sintomatologia. A depressão, gente, assim como a ansiedade, quando eu falar da depressão, eu vou incluir a ansiedade, porque as duas andam de mãos dadas, tá? Não tem jeito de eu falar da depressão e não falar da ansiedade. Tanto a depressão quanto a ansiedade, ela tem o lado físico, as manifestações físicas e as manifestações psíquicas. Quais são as manifestações psíquicas da depressão? Todo mundo sabe. Perda do prazer nas atividades que tinham prazer antes, humor deprimido, e perda, insônia, isso, perda do apetite, ou seja, aqueles sintomas clássicos que todo mundo conhece. Mas muitos chegam no consultório médico com sintomas puramente físicos, que a gente chama de depressão mascarada ou depressão somática. Para vocês terem uma ideia, a depressão somática, as manifestações físicas dela, pode acometer qualquer sistema. Pode acometer o sistema cardíaco, levando o indivíduo a ter uma dor no peito e ele achar que está infartando.
Ele pode comprometer o sistema respiratório, podendo levar a um quadro de dispneia, o sistema digestivo, podendo levar a um problema de má digestão, uma dor no estômago, problemas musculares, como dores das mais variadas possíveis, rigidez muscular, sintomas neurológicos, como tonteira, sensação de cabeça oca e N sintomas. Por que acontecem as manifestações físicas? Às vezes, a situação da angústia e da tristeza chega a tal ponto que o indivíduo não consegue solucionar aquilo ali e não consegue dar vazão, não consegue eliminar aquilo ali, ele acaba, no auge da angústia, acaba somatizando em algum órgão. É como se transbordasse num determinado órgão. E é interessante a gente saber disso, por quê? Porque muitas das pessoas que chegam no consultório médico não chegam com sintomas clássicos de depressão, chegam com sintomas físicos, E muitos que cometeram suicídio, meses antes procuraram um médico com sintomas puramente físicos. Eu vou citar dois casos clínicos que aconteceu com colegas meus. Um primo meu que começou com um quadro de febre, e um dia foi na minha casa, eu examinei, não achei nada, e uns 15 dias depois ele me ligou, falou que ele estava muito mal, que levasse ele no hospital. Eu levei e chegou no hospital, uma bateria de exames. Quando era uma madrugada de domingo para segunda, eu falei com ele assim: olha, agora eu preciso ir embora que eu tenho que trabalhar no outro dia. Ele falou assim: mas como é que você vai abandonar seu paciente assim? Eu falei com ele: para início de conversa, eu não sou mais seu médico. E segundo lugar, que eu não sou casado com você. Quem tinha que estar aqui era a sua esposa, não sou eu. Ele virou para mim e falou assim: se eu cair morto aqui, minha esposa não vem nem pegar o cadáver. Eu não demoro a largar ela. Quando eu saí dali, eu já saí, eu não tinei, porque ele já tinha me dado o diagnóstico. Esse primo ficou meses fazendo N exames de sangue, procurando exames de imagem, procurando abscesso, algum foco, não encontraram absolutamente nada. E aí lá na frente descobriu que o casamento dele tinha acabado, ele estava muito deprimido, muito angustiado, e ele não trouxe a depressão, ele trouxe a febre. Um outro colega meu, muito engraçado, muito divertido, bom vivant, bebedor, farrista, começou com todos os sintomas de diabetes, bebendo muita água, urinando muito, e todo mundo achava que ele estava com diabetes. Fez vários exames e não deu absolutamente nada. Foi no psiquiatra e descobriu que ele estava com a manifestação somática da depressão. E lá na frente vieram sintomas físicos e aí foi feito o diagnóstico de depressão. Nenhum dos dois tinha perfil para depressão. Então, quando eu pego um paciente que vem com muitas queixas, eu vou direto no emocional dele. Porque se ele tiver com níveis de ansiedade e depressão, eu trato os dois e às vezes acaba as manifestações físicas. Bom, gente, então na época da terapia de Freud, existiam as terapias psicossociais. Nessa época não havia estudo da bioquímica cerebral. Hoje a gente sabe que existem fatores externos relacionados à depressão, são fatos externos que causam depressão, que causam angústia. Tem os fatores hereditários, a depressão unipolar, por exemplo, e a bipolar tem um caráter hereditário. A uni chega a ser 3 vezes mais comum e a bipolar chega, se tiver um pai, a uni, se tiver alguém da família cometida, o filho tem chance de ter 3 vezes mais. E a bipolar chega a ter a chance de ter 7 vezes mais. A unipolar está relacionada com a baixa de neurotransmissores. Eu vou explicar o que é o neurotransmissor lá na frente. E os fatores bioquímicos estão relacionados a 3 substâncias que atuam no cérebro, que têm função no comportamento. Com esse estudo da bioquímica cerebral, descobriram que os neurotransmissores, os neuroesteroides, os neurohormônios e os neuropeptídeos, alteração de um desses aí dariam alteração do comportamento no indivíduo, podendo levar a quadro de ansiedade e depressão.
Assim como fatores externos que nos deprimem, nos angustiam, vai alterar essa bioquímica cerebral. Tá? E a gente também não pode esquecer dos conflitos internos que o indivíduo traz. Às vezes a vida dele por fora está maravilhosa, está fazendo sucesso, está ganhando muito dinheiro, mas os conflitos internos, às vezes, que ele traz desde a infância, às vezes a gente não considera isso. E esses conflitos internos também vão alterar esses fatores bioquímicos. E é por isso que a terapia psicossocial de Freud e dos seus contestadores não funcionou, porque não abordava esse lado bioquímico. Toda doença psiquiátrica, toda doença neurológica tem alteração desses fatores bioquímicos. Então vamos lá, os neuroesteroides ou neurohormônios. Então funciona assim: o cérebro emite as intenções, os neuroesteroides, eles executam as ordens através da modulação dos neurotransmissores, através da síntese e liberação dos mesmos. Os neurotransmissores relacionados à depressão dopamina, noradrenalina e serotonina. A baixa desses neurotransmissores vai levar a um quadro depressivo. Então, por exemplo, se chega um paciente para mim e fala assim: eu estava maravilhosamente bem, minha vida estava maravilhosa, eu não tenho conflito interno nenhum, eu comecei com depressão. Então eu vou pensar em alteração desses neurotransmissores ou desses neuroesteroides, neurohormônios. Os neuroesteroides, gente, são hormônios relacionados a comportamento. Eles podem ser produzidos no cérebro e fora dele. Eles atuam na cognição, na memória, na atenção, que é o caso da pregnenolona, e atuam na depressão, na ansiedade, como é a testosterona, o DEA, a progesterona e outros aí. Eles são sintetizados a partir do colesterol. O colesterol sintetiza a pregnenolona e a pregnenolona vai sintetizando todos esses hormônios. Na década de 80 ou 90, um cidadão aí, não sei quem foi o infeliz, colocou o colesterol como inimigo público número 1. E nunca se vendeu tanto remédio para abaixar colesterol, com as estatinas, como vendeu hoje. Então, níveis de colesterol muito baixo podem levar a um quadro de ansiedade e depressão, porque não vai ter matéria-prima para produzir esses hormônios. Então tem que tomar cuidado. Esse aqui, é a fenda sináptica. Vão fazer o conceito dos neurotransmissores. Neuro vem de célula nervosa, transmissor que transmite. São substâncias produzidas pelas células nervosas com função de transmitir o impulso de uma célula a outra, neurônio a neurônio, até chegar no órgão efetor. Pode ser uma glândula para fazer ela produzir o hormônio, e pode ser também um nervo para fazer ele contrair. Aquele espaço, porque um neurônio ele não chega a tocar no outro. Aquele espaço entre um neurônio e o outro, ele chama-se fenda sináptica. Então funciona mais ou menos, Humberto. Zebra aqui. Olha só, aqueles pontos vermelhos são as vesículas cheias de neurotransmissores. Ali, por um processo chamado exocitose, é como se o neurônio tivesse uma bomba e jogasse os neurotransmissores na fenda sináptica. Eles passam o estímulo de um neurônio a outro. E esse aqui faz a mesma coisa, até chegar no órgão efetor. Podendo ser um músculo para contrair, podendo ser uma glândula para produzir o hormônio necessário. Olha só, gente, já que a gente está falando aqui de fenda sináptica, deixa eu só dar uma explicação para vocês. O neurotransmissor, ele fica aqui passando o estímulo. Então, os antidepressivos, eles atuam justamente aqui na fenda sináptica. Ou seja, quando acabar de passar o estímulo, se essa via não for mais utilizada, o neurotransmissor é recolhido e é inativado. Ele volta para a célula nervosa e fica lá dentro, até ser necessário novamente. No caso de uma depressão, por exemplo, eles têm que ficar mais tempo na fenda sináptica, para ficar modulando o humor. E aí, esses antidepressivos que a gente toma, eles atuam justamente bloqueando
essa volta do neurotransmissor para a célula nervosa. Por exemplo, os antidepressivos, fluoxetina, sertralina, escitalopram, esses mais conhecidos, eles bloqueiam a recaptação da serotonina, ou seja, a serotonina não volta para a célula, ela fica lá o tempo todo passando estímulo, modulando o humor. A BUP, ela bloqueia a entrada da dopamina, ou seja, a dopamina não volta, ela fica lá dentro. A venlafaxina, ela bloqueia a da nora e da serotonina, certo? Então, esses neurotransmissores atuam aqui, só na recaptação, os antidepressivos atuam aqui, só na recaptação, impedindo a recaptação dos neurotransmissores, impedindo a volta. Com os estudos, a gente chegou à seguinte conclusão: cérebro, comportamento e hormônios estão intimamente ligados. Descobriram que em várias fases do indivíduo, como gravidez, tensão pré-menstrual, depressão pós-parto, menopausa, que é a baixa de hormônios masculino no homem e na mulher, e andropausa no homem, a adolescência, são todas fases que têm alterações hormonais. Então, existe mudanças do comportamento. E observaram essa relação hormônio, cérebro e comportamento. Hormônios relacionados à depressão: os neuroesteroides, os hormônios sexuais, testosterona e estradiol, os hormônios da glândula tireoide, tanto o hipertireoidismo, grandes produções desse hormônio, como a baixa produção desse hormônio, também pode levar à depressão. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, que eu vou ter que esmiuçar um pouquinho esse aí, porque ele é muito importante. Ele é produzido na suprarrenal, é uma glândula que fica no polo superior dos rins e tem a função de produzir o cortisol. Tanto ele alto quanto baixo vai alterar, vai causar depressão. A testosterona, né? Tem ação ansiolítica, antidepressiva, o estradiol, o estrógeno também tem, a progesterona também tem. Isso é importante, gente, porque no idoso, essa questão de achar que depressão no idoso é porque está no fim da vida, porque está limitado à cadeira de rodas, porque está vivendo uma fase de perdas, muitas das vezes a depressão do idoso é por deficiência hormonal, que além da depressão vai trazer uma série de problemas de saúde sério, como perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, que pode matar, osteoporose, problemas cardíacos, problemas de memória, e problemas de coração e uma série de coisas. E por incrível que pareça, eu não vejo reposição hormonal sendo feita da maneira que deveria ter sido feita. Eu nunca vi aqui uma receita no sistema público e privado repondo testosterona para homem. Depois vocês vão entender por quê. Vamos falar um pouquinho do cortisol. Bem, o cortisol é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal e ele é produzido quando existe um fenômeno chamado estresse. O que é estresse? Estresse é uma resposta natural, adaptativa do corpo, inconsciente, reflexa, que acontece quando existe uma ameaça à vida, certo? Todos os animais produzem esses hormônios. Os nossos ancestrais produziram, os animais produzem, e eles são sintetizados numa situação de risco extremo. Por exemplo, lutas, guerras, conflitos de caça, de luta, risco de vida extremo, eles são sintetizados. O homem é diferente. O homem, a glândula dele, ela tem uma resposta diferente. Eu não preciso viver diante de uma situação de risco de vida para minha glândula produzir muito cortisol. Basta uma situação de raiva, de ansiedade, de desesperança, e minha glândula vai reagir como se estivesse diante de uma situação de risco de vida. E vai começar a produzir cortisol em excesso. Então, eu acho que a maioria dos problemas da sociedade hoje, as queixas, está tudo relacionado a essa resposta do estresse. Quem não está estressado hoje são poucas pessoas. Vamos abordar isso aqui.
Então, olha, isso aqui é alguns hormônios e neurotransmissores liberados no estresse. ACTH, cortisol, TSH, catecolaminas, a nora e adrenalina, que é sintetizadas na medula da suprarrenal. E cada hormônio aqui tem uma função, né? O ACTH ele é produzido na hipófise e estimula a produção do cortisol. As catecolaminas são liberadas também durante o estresse. Ela é a adrenalina e a noradrenalina que vai dar taquicardia no indivíduo, que vai aumentar a irrigação dos músculos, que vai precisar, e ela tem eles aumentam a sensibilidade à dor. Numa briga, por exemplo, se você tomar um soco, você não vai sentir. Você só vai sentir depois que a adrenalina foi embora. Ah, eu não senti nada, o sangue estava quente. Não é que estava quente, estava sob efeito da adrenalina. A adrenalina foi embora, a dor começou. Esse hormônio antidiurético aí é para aumentar a pressão do indivíduo, para melhorar o fluxo nos órgãos. Essa resposta do estresse, gente, quando o cortisol fica muito alto, ele bloqueia a síntese do ACTH e do CRH, que são hormônios que vêm lá de cima, do hipotálamo e da hipófise. E, bloqueando os dois, ele pega e abaixa. Então, nós temos mecanismos para compensar essa alta de cortisol, que é deletéria para o organismo. Quando o indivíduo fica muito tempo sob o efeito do agente estressor, esse mecanismo falha e aí a doença aparece. Olha aqui, ó, a curva do ciclo circadiano. O cortisol é mais sintetizado à noite, pelo período ali de 7 horas, é a curva preta. Ele vai caindo e chega aqui no horário mais ou menos de 10 horas, ele já está em níveis muito baixos. A melatonina não vai ser sintetizada, ele vai ter problemas de insônia, e a melatonina não sendo sintetizada como deveria, ela não vai trabalhar junto à serotonina e o indivíduo vai entrar em depressão. A fisiologia do cortisol. Normalmente, para que serve o cortisol? Defesa imune, elevar a pressão e a glicemia, elevar a motivação e o dinamismo. Na hora do confronto você precisa ter isso. Aumenta a glicose para nutrir os tecidos, tem ação anti-inflamatória, analgésica e resistente ao estresse. Mas vamos supor, vamos dar um exemplo aqui de algumas profissões. Policial, que vive subindo o morro para pegar bandido, vive em risco de vida. Médico que trabalha em plantão, muito estressado, liberação de cortisol, mexendo ali com risco de vida. Ou pessoas que entram em relações muito conflituosas, onde brigas é uma constante. Esse indivíduo, ele vai produzir cortisol em excesso. E o mecanismo de adaptação, por um tempo ele segura, bloqueando lá o ACTH e o CRH. Mas vai chegar uma hora que não vai ter como mais bloquear, e o indivíduo vai ficar com excesso de cortisol. Com excesso de cortisol vai ser uma maravilha. Olha lá, depressão, diabetes, insônia, queda da imunidade, o indivíduo fica sujeito a todas as doenças infecto-contagiosas, inclusive o câncer, sarcopenia, que no grego quer dizer pouca carne, é a perda de massa magra, podendo também levar à morte, ou quando leva à morte, leva a cadeira de roda, limitações, agitação, obesidade, hipertensão, edema e osteoporose. Tem pessoas, por exemplo, idoso, tem às vezes a vértebra é tão frágil que ela, sem o indivíduo cair, ela tem quadros de fratura. Meu pai teve uma fratura espontânea da vértebra. O osso fica tão desmineralizado que não aguenta nenhum peso do corpo. Aproveitando esse slide, eu já vou falar um pouquinho do tratamento. Aonde que a medicina ortodoxa falha? Bom, se eu conto nos dedos os médicos que têm um conhecimento de fisiologia e bioquímica. Eu conto nos dedos. Nós aprendemos fisiologia e bioquímica nas cadeiras básicas da medicina. Médico hoje, infelizmente, virou mero tratador de sintomas. Ele está fazendo a mesma coisa que o bombonista faz. Se o indivíduo desse, estressado, cai na mão do médico, que tem essa visão de suprarrenal, de metabolismo, de fisiologia,
Ele trata a suprarrenal, corrige e nenhum sintoma desse aparece. No médico da medicina ortodoxa, bom, remédio para depressão 1, para glicose alta 2, para insônia 3, perda de massa magra vai dar dor, anti-inflamatório 4, obesidade mais 1, 5, hipertensão 6, remédio para inchaço 7 e osteoporose mais 2. Ou seja, 9 medicamentos, vai sair com a receita de 9 medicamentos. Sendo que se tratasse a suprarrenal do indivíduo, resolveria tudo. E isso, gente, é tudo que a indústria farmacêutica tem. Vai tomar remédio pro resto da vida e não vai resolver nada, porque não está tratando os sintomas, não está tratando a causa, está tratando os sintomas. Olha aqui, ó. Eu trouxe aqui o eixo. Olha lá, o hipotálamo, o cérebro, traduz as intenções para as glândulas e produz o CRH, que é o hormônio corticotrófico. O corticotrófico, ele chega na hipófise, que é a glândula mestra, e vai estimular a hipófise a produzir o ACTH, que vai chegar na glândula suprarrenal e vai produzir o cortisol e os outros hormônios dela. Bom, mas vamos supor que o indivíduo vai produzindo muito cortisol, chega uma hora que ele vai ter exaustão da glândula, ela vai começar a cair os níveis, produziu demais, deu fadiga adrenal, depressão, insônia, dor generalizada, e tem mais uns 25 sintomas. Deixa eu ver se eu lembro: miopatia, cefaleia, artrite, queda de pressão, hipotensão ortostática, intolerância ao frio, uns 25. E a depressão aí o indivíduo não vai levantar da cama, tá? Se o nível do cortisol ficar muito baixo, existe até colapso cardiovascular e morte. Bom, tipos de depressão: reativa a fatos externos, morte de entes queridos, falência, problemas de relacionamento, marido e mulher, conflitos familiares. O que eu mais vejo são os conflitos familiares, que são os mais comuns. Secundária a problemas hormonais, problemas de nutrientes, como vitaminas do complexo B, deficiência de ferro, deficiência de cromo, alguns medicamentos como propanolol, Domet podem causar. As unibipolares. As unipolares está relacionado com indivíduos que nascem com baixa de neurotransmissores, já tem uma deficiência de neurotransmissores, geralmente é genético e tem risco de suicídio e uso de bebidas alcoólicas. As bipolares, elas ciclam entre a fase de mania e entre a fase de depressão. Na fase de mania, o indivíduo fica agitado, labilidade emocional, fica muito agressivo, precisando às vezes ser contido, discurso de gente megalomaníaco. Então eles têm uma série de sintomas que sigam com a fase de depressão. A depressão neurótica está relacionada entre o ego, o ego que é subjetivamente percebido e o ego que é almejado. Quando não existe harmonia entre os dois egos, existe uma baixa de autoestima que levaria o indivíduo à depressão. Aí, as depressões secundárias, algumas drogas que podem causar depressão. Eu, sinceridade, eu nunca vi nenhuma delas que eu tenha tomado consciência que levou o quadro de depressão. Tem uns estudos aí falando da vitamina D, e 88% dos pacientes têm ela baixa, 88% da população mundial tem ela baixa, e que também estaria responsável pelo quadro depressivo. O que eu ouço falar é o que eu comentei aqui no início da palestra sobre os corticosteroides e os anticoncepcionais, que eu havia discutido com um colega meu que mexe nessa área hormonal. E os hormônios tiroidianos também. Tratamento. Bom, vamos lá.
os antidepressivos, eles às vezes falham. Por quê? No caso do idoso, o homem que está na andropausa, e no caso da mulher que está na menopausa, às vezes o problema mais é a falta de hormônio. E eu falei que os antidepressivos, eles atuam só na recaptação dos neurotransmissores. Enquanto eles só atuam na recaptação dos neurotransmissores, esses hormônios, neuroesteroides, testosterona, estradiol, eles atuam de uma maneira mais ampla e mais global. Então seria interessante, talvez, fazer uma reposição hormonal, logicamente, na mão de um profissional ético, na mão de um profissional responsável. Se fosse feita uma reposição hormonal séria, você não iria ver idoso em cadeira de rodas, a pele e osso, naquele estado deplorável que a gente vê. Possivelmente teria as mesmas, a mobilidade, não vou dizer a mesma, mas pelo menos poderia ter uma vida decente, igual o jovem, poderia ter lá sua atividade física, sua atividade sexual, poderia viajar, mas, infelizmente, né, a indústria da doença, como eu havia falado, é bastante lucrativa. Avaliação das causas secundárias, que a gente tem que avaliar. Andropausa no homem e menopausa na mulher. Alterações hormonais em outros órgãos, como no caso dos hormônios da tireoide, o cortisol. Orientações, eu vou dar umas aqui. No tratamento, eu ia falar também da eletroconvulsoterapia. Eu não tenho experiência com ela. Você faz uma sedação do indivíduo e faz os choques na região do temporal, esse osso aqui. Você faz a anestesia e faz o eletrochoque. E é usado em casos de depressão nas unibipolares, quando o tratamento medicamentoso falha. Eu não tenho experiência com a eletroconvulsoterapia, nem sei se alguém usa aqui no Vale do Aço. Bom, algumas orientações que eu dou. Conduta assertiva. Eu falei com vocês no início que a maioria das depressões eram reativas e a maior delas é causada por conflitos interfamiliares. Marido e mulher, pai e filho, entre irmãos e tal. Existem 3 formas de eu reagir àquilo que me aborrece, àquilo que me angustia, àquilo que me causa ansiedade. Eu posso agir de 3 formas: de maneira agressiva, me destemperando com o outro, usando a agressividade para impor o meu constrangimento para o outro. No outro extremo, o passivo não reage, o passivo prefere ficar calado, aí dá um monte de desculpas. Tem gente que tem dificuldade de falar não, tem gente que tem dificuldade de se expressar e falar que está sendo incomodado pela postura do outro. Ou seja, ele vai ficando angustiado, vai ficando triste, entra em depressão e corre para o antidepressivo, para não ter que reagir. Quando não corre para o antidepressivo, corre para a bebida, corre para o cigarro, ou corre para as drogas, ou então para a comida. É uma coisa muito comum, acaba descontando a comida. E no meio termo está o assertivo. O assertivo, ele é o seguinte: o assertivo ele fica no meio termo. Ele não explode, mas ele também não se cala, mas ele simplesmente se posiciona. Então, diante de uma coisa, de um fato que ele não gostou, ele se posiciona para o outro de maneira direta, clara e objetiva, para que o outro entenda. Assertivo não fica rodeando, o assertivo vai direto no assunto. E assertivo não manda recado, ele fala para a pessoa. Tudo de uma maneira clara, de uma maneira equilibrada, para que o outro entenda. Quando ele consegue ser assertivo, ele não guarda as angústias, os aborrecimentos que aparecem para ele, ele acaba resolvendo tudo. Então a gente tem que aprender a ser assertivo. Fortalecimento emocional. Eu estava lendo o conceito de saúde, fui ler o conceito de saúde depois de 20 anos. Conceito de saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença.
Bom, o físico hoje está em voga, né? Está todo mundo fazendo ginástica, academia e tal. Agora, o mental está um arraso. Se eu fosse dar uma nota para o mental do homem moderno, eu daria 0. Porque o que dá para a gente controle para lidar com as adversidades é o mental. E o mental também precisa ser trabalhado. De forma que eu trabalho com o mental? Oração, yoga, uma boa leitura, né? Conversando às vezes com pessoas que passaram por momentos difíceis, para nos passar alguma orientação. Então esse lado mental está sendo ficado muito, muito para trás. No trânsito, é a melhor hora para você medir o emocional do camarada é no trânsito. Então eu fico pensando assim, se o sujeito, por causa de alguns segundos, ele arranca e avança o sinal vermelho, podendo correr risco de ter um acidente, de ter problema com a justiça, se isso irrita ele, imagine um problema mais sério quando surgir na vida dele. Então, no trânsito você vê esse completo descontrole emocional, completa falta de paciência. Educar as pessoas sobre a realidade da vida. Eu sei que a gente, quando vai educar um filho, ou vai educar uma pessoa, a gente tem que falar para ele como a vida é. Explicar para ele que a vida, ora sim, ora não. Ora vitória, ora derrota. Ora alegria, ora tristeza. Ora celebrar a vida, ora chorar pelo luto. Quando a gente cria a pessoa dessa forma, quando os primeiros problemas aparecem, ela consegue se superar, porque ela já sabe que a coisa funciona dessa forma. Hoje eu vejo assim, eu estava conversando com a professora e ela disse assim, olha, para você reprovar um aluno hoje, praticamente você tem que se justificar. Ou seja, você tem que falar sim, sim, sim o tempo todo. Quando começa os primeiros nãos, a pessoa começa a dar problema. Eu tive um conhecido meu que a esposa faleceu muito nova, foi uma hepatite fulminante, e ele quis blindar o menino, o filho mais novo, falando para ele que a mãe tinha ido para o céu, aquela história da carochinha, né? Era aquela estrela lá em cima e foi morar com o papai do céu, quis blindar o menino. E esse menino, essa história acabou custando caro, porque o menino não aceitou o fato da mãe ter ido embora e não ter despedido dele. Isso deu um problemão, entendeu? O menino teve que ir para a psicoterapia, e se tivesse dito a verdade, isso não teria acontecido. Então eu vejo muitas pessoas chegarem para mim e querendo blindar o outro. Chegaram às vezes com a paciente chegou chorando muito com a mãe. Eu falei com ela, o que foi? A minha filha chegou em casa, encontrou o marido pendurado numa corda, cometeu suicídio. Eu falei com ela, olha, a reação natural dela é o luto. Eu não vou passar remédio para ela. A gente não pode ficar enfiando remédio porque teve um luto, não, porque perdeu uma prova. Não, não é assim. Então as pessoas querem blindar as outras. Isso está errado. Está errado. Terapia você pode fazer individual, de casal ou coletiva, certo? Mas sempre tomando medicamento. E assim, a outra dica que eu dou é em relação às relações. Me definiram uma vez relação como sendo via de mão dupla. Que é? A relação é assim, para ela funcionar, para ela ser harmônica, para ela dar certo, vamos dar alguns exemplos. Marido e mulher, pai e filho, professor e aluno. É necessário que haja movimento das duas partes. É necessário que haja empenho das duas partes. Quando uma parte cruza os braços e só a outra empenha, a relação está fadada ao fracasso. E eu vejo as pessoas se deprimirem, se angustiarem, porque insistem em relações falidas, em relações doentias, em relações que já acabaram há muito tempo. Escutei uma história uma vez de uma beata, uma pessoa maravilhosa, que casou com um marido militar, agressivo, repressor,
Eu não sei porquê, ela apanhava, era humilhada e tal, até que um dia ela não aguentou, ele estava dormindo, ela chegou, pegou uma arma e matou o marido dormindo. Foi a julgamento e no julgamento o padre apareceu e falou assim para o juiz: Meretíssimo, o senhor imagina a imagem do Cristo, dessa senhora aqui, meiga, doce. Imagine a imagem do demônio, o marido dela. Ele quis provar que ela, no momento de descontrole, ela não aguentou e acabou tirando a vida do marido. Quando eu fui embora, eu fui pensando: o que faz uma pessoa ser tão humilhada, tolerar uma situação dessa? A primeira coisa que me veio na cabeça, aposto, é dogma religioso. Beata deve ter pensado assim: o que Deus uniu, o homem não separa. E às vezes, preso nisso aí, ela acabou cometendo um mal maior, né? E para o povo não ver o sol nascer quadrado. Se fosse espírita, ele diz que está reparando débitos passados, né? E como se ali tivesse algum reparo, né? Então a gente não pode interpretar as leis ao pé da letra. Isso às vezes acaba trazendo problemas maiores. Bom, gente, eu acho que é só isso. Bem, gente, antes de nós partirmos para o nosso intervalo, Humberto, ele quer dar um aviso. Gente, é o seguinte, dá uma descansada aí, né? Esticar as pernas um pouquinho, a gente vai ter o nosso lanche agora. Antes da gente ir para lá, eu quero dizer o seguinte: a gente vai fazer uma dinâmica durante esse lanche. Vocês perceberam que todos vocês receberam um coraçãozinho vermelho com o nome, correto? Então eu quero agora que todos vocês retirem o seu coraçãozinho e vira ao contrário. E vocês vão ver que tem um outro nome nesse coraçãozinho, correto? Nem todos têm, tá, gente? Porque muita gente deu nome para vir ao seminário. Quando vocês forem sair, vocês vão ver que tem vários coraçõezinhos que estão lá na porta, lá, as pessoas não vieram. Então, a dinâmica é o seguinte: você vai ter que procurar quem é essa pessoa que está aqui no verso do seu coração e trocar o coração com ela, de maneira tal que quando vocês voltarem, ao invés do coraçãozinho vermelho, vocês vão estar com o coraçãozinho branco. Porque o coraçãozinho branco vai estar com o seu nome. Então cada um vai estar com o seu nome, só que vai ser a parte inversa do coração. Ou seja, vocês vão ter que procurar a pessoa, se vocês não conhecerem, se apresentarem para ela, trocar com ela, de onde você é, como é que você ficou sabendo e tal. E isso tudo durante o lanche, tá, gente? Vai comendo um biscoitinho, né? Tomando um suquinho de laranja, alguma coisa assim, tá, ok? E quando a gente voltar, a gente continua a terceira parte da palestra. Agora é o seguinte, muito importante, aquele que não conseguir achar a pessoa, é porque talvez ela não veio. Então não se importe não vai atrapalhar a dinâmica não. Se você não conseguir achar a pessoa, você continua com o seu coraçãozinho vermelho normal, ok? Vamos lá para o nosso lanche então. Então nós temos aí